pessoal, tudo bem? Estamos mais em um podcast de inclusão e educação. Prazer, eu sou a Fer. Muito obrigado pelos feedbacks positivos. Obrigado por vocês estarem aqui comigo. E hoje eu tenho um privilégio de conversar com uma pessoa muito especial. Vocês vão gostar muito também. Vocês conhecem ele muito. É um cara que faz um trabalho diferenciado. E vocês vão entender por quê. Mas antes de mais nada, eu não poderia deixar de agradecer aos nossos patrocinadores, que se esse canal existe, não é só por mim. É por causa dos patrocinadores que acreditam no nosso trabalho, que eu posso trabalhar com dignidade e levar conhecimento e informação para todos vocês. E já aproveita, dá aquele like no canal, compartilha esse conteúdo com todo mundo, porque inclusão é a questão. A gente tem que levar esse conhecimento para todo mundo, para a gente ter cada vez uma sociedade mais inclusiva. Porque inclusão parte de mim, parte de você, parte de todos. Muito obrigado. Então já dá aquela força. Obrigado. Um beijo aos nossos patrocinadores que acreditam tanto nesse trabalho. E agora eu vou chamar o meu amigo, que eu tô emocionada, Renato Peters. E aí, querido, boa tarde. Obrigado por ter aceitado o convite. Oi, o prazer é todo meu de estar aqui. A gente já vem se falando há algum tempo, né, para participar, a agenda não bate, hoje bateu e é uma honra estar aqui, literalmente, ó, vestindo a camisa da inclusão. Eu acho que é um assunto muito importante e quanto mais a gente tiver canais como o seu, né, abertos para todo mundo acompanhar, para todo mundo discutir, para todo mundo aprender, a gente está sempre aprendendo. Uhum. É de suma importância. Eu estou muito honrado. Só quero te pedir desculpas, que é o seguinte: tem um morador aqui da casa, ele é meio inconstante. Então, se vocês ouvirem uns latidos, a gente para um pouquinho, e porque ele mora aqui, entendeu? Tá me olhando ali. Fica calmo, Steve. Mas vamos lá, vamos conversar sobre inclusão, que é o mais importante. E por que você gosta tanto desse tema inclusão? Porque você, pra mim, Renato, é um cara que se destaca. Eu sigo você, agora tem as redes sociais. Mas eu sigo você, não é que eu tô te chamando de velho, porque eu também sou velha. Tenho 41 anos, vou ter 42. Então, assim, eu sigo você desde lá de trás mesmo. Você faz todas as coberturas, matérias com as pessoas com deficiência. E toda vez que você faz, eu me sinto muito representado. Por que esse amor, esse carinho, tanto pela inclusão, Renato? Olha, essa é uma história que começou para mim, acredito que ali por volta de 2002, 2003, né, onde eu fui cobrir pela primeira vez a seleção, a delegação paralímpica, na verdade, que estava toda em Brasília. Eu trabalhava na Clube Brasília e eu fui escalado para fazer. Então, estava a delegação toda. Você tinha futebol de cegos, você tinha vôlei sentado, tinha, enfim, natação, estava todo mundo lá. E eu te confesso que eu peguei a pauta já como um repórter experiente, né? Quando você vai ficando velho, você já não tem mais o medo do foca, do cara que vai fazer a primeira matéria. E eu gelei, eu falei, poxa, como é que eu vou conversar com a pessoa que tem deficiência? Eu dou a mão, eu falo o quê? E quando eu cheguei ali, eu fui desarmado de tudo isso, porque as pessoas me incluíram, me trataram muito bem. Foi um momento muito legal e eu entendi ali, né, o quanto é importante você mostrar isso, você mostrar que o esporte, como o esporte pode mudar a vida de uma pessoa, como o esporte pode representar assim, uma vida nova, né, para a pessoa, falando aí porque a pessoa vai viajar o mundo, vai conquistar, vai representar o Brasil. E eu acho também uma outra preocupação que eu tenho, nós, da TV, dos meios, veículos de comunicação, nós somos uma concessão pública, muitas pessoas se esquecem disso, né? Nós somos uma concessão pública que o governo do Brasil outorgou a uma empresa que presta esse serviço. E eu acho que isso é uma prestação de serviço importantíssima, você mostrar
o quão é capaz um atleta paralímpico, como ele consegue se destacar. O Brasil hoje é uma das potências paralímpicas, então isso foi me chamando a atenção. Mas eu queria ter um olhar, não da questão do coitadinho. Do capacitismo, né? Eu queria mostrar. E nesse primeiro encontro eu tive assim, uma experiência que eu acho que é um medo inerente assim no ser humano de mudar de lidar com o que é diferente, com o que ele não está acostumado, né? Eu não tenho nenhuma pessoa na minha família com deficiência. Eu tive um amigo na escola há muitos anos, né? E eu me dava muito bem com ele, então ele era da minha turma, assim. E aí depois você perde o contato porque você viaja, enfim, vai trabalhar. Mas eu entendi ali o seguinte, a importância de você, como um veículo de comunicação, de você mostrar aquilo. Eu falei assim, olha, e a partir do que você mostra, você dá o exemplo para outras pessoas que às vezes estão trancadas em casa e falar, poxa, se esse cara faz esporte, eu vou fazer também. Então é basicamente isso. Assim. E por que você acha que... Porque já melhorou muito, Renato, esse negócio da inclusão, da mídia, mas por que você acha que a mídia ainda não trabalha tanto essa questão da inclusão? É porque não dá dinheiro ainda, ou é porque assim, não tem tanto interesse, não tem conhecimento? O que você acha que é? Não, eu acho que já mudou bastante, sabe? Eu acho que a gente já evoluiu muito. Com certeza, com certeza. Nessa época que eu comecei, era difícil até você... A gente fala o jargão jornalístico, que é vender uma matéria, né? Você vai a um editor de um jornal, do Globo Esporte, ou do Jornal Nacional, Jornal da Globo, e você você oferece, olha, eu tenho essa reportagem aqui, esse menino aqui, um tal de Daniel Dias, não sei se vocês conhecem, que ganha tudo e tal. Só que no começo era bem difícil, muitos não se interessavam, muitos achavam que, por exemplo, um Parapan ou um Mundial de Natação Paralímpica era uma coisa tipo, é uma gincaninha deles ali, um negócio para entreter, né? É alto rendimento puro. Tem toda a estrutura que você tem no Mundial dos nadadores convencionais, você vai ter nos nadadores paralímpicos, tudo isso. Então, eu acho que já mudou muito, a gente tem essa discussão há muitos anos lá dentro. Por exemplo, você pega a TV Globo, por exemplo, que é a maior emissora do país, uma das maiores da América Latina, do mundo. Nós transmitimos já futebol de cegos, tem transmissão ao vivo de uma Paralimpíada. Perfeito. Isso há alguns anos era inimaginável. Assim, era inimaginável. Transmitir. Eu acho que as coisas caminham. Eu também concordo que ela poderia ser mais rápida do que ela é. Né? Mas eu acho que já avançamos muito, por exemplo. Certeza. Eu falo do meu caso. Eu hoje, se eu for vender ou passar uma pauta para algum editor, eles já conhecem o Gabrielzinho, conhece o Daniel Dias, sabe quem quais são o Jefinho do futebol de cegos, enfim. Esses atletas passaram a ser conhecidos. Né? O Claudinei, que arremessa disco, que ganhou também, que é tricampeão mundial, que é daqui de Rio Preto. Sim. Então, hoje, por exemplo, quando você vai vender uma pauta paralímpica, ou de uma pessoa que tem deficiência, que pratica um esporte que não necessariamente seja paralímpico, eu já vejo uma outra abertura. Né? É um mundo completamente diferente. Eu posso dizer, quando eu cheguei era tudo mato. Vender. Mas eu acho que a gente foi evoluindo, as competições foram sendo transmitidas. Hoje você pega o Sport TV transmite. Outro dia estava passando o futebol PC, né? Com paralisia cerebral. Então, assim, isso é muito legal, você ver essa abertura que a mídia dá. Falta.
né? E Mas a gente e tá eu caminhando. agradeço cada vez mais você ir abrindo esse mato, esse caminho pra gente, porque toda vez que você faz eu me sinto incluída. Eu falo, esse menino é de ouro. Obrigado, Ai, obrigado. você Eu sou também. chamado, sabe como eu sou chamado? Mas é Ah. o repórter mais paralímpico que tem. Os atletas falam, ele é o repórter mais paralímpico. Eu fico muito feliz com isso, Ai, que legal. de poder ter esse reconhecimento. Ai, que bom. Você falou que fez três Olimpíadas, né? 2 Parapãs. Como é que foi isso pra você? Ah, foi desde o começo, foi muito Porque foi assim. a primeira que você falou que você fez, a grande matéria foi essa mesmo que você fez, né? Aham. Foi. Essa, na verdade, foi a reunião, né? Foi uma primeira. Eu trabalhava na Globo em Brasília, então foi Aham. uma primeira reunião. A Aham. primeira Paralimpíada foi em 2012, foi Aham. em Londres, foi assim um evento maravilhoso, Aham. né? E eu me lembro eu me lembro muito com carinho, por exemplo, do Parapan de Guadalajara, que foi o primeiro Parapan que Sim. eu cobri. Aham. Foi uma experiência assim, porque a gente também foi meio que um tiro no escuro, assim. Era eu, um repórter cinematográfico e um editor, né? Aham. E a Aham. gente brigas internas, vamos lá fazer, vai ser legal e Aham. tal, enfim, Aham. convenci os caras e a gente foi Aham. nessa aventura. Aham. E foi, assim, muito legal, porque quando a gente chegou, e o Brasil no Parapan não para de ganhar medalha, né? Medalha, medalha, medalha. Pois é. Eu sei que, assim, o resumo da história é que a gente dormia 4, 5 horas por noite, porque todos os jornais começaram a pedir, né? Porque essa brasileirada aí tá Aí ganhando é tanto. uma A verdade. gente começou a entrar em vários jornais, Sim. fazendo matérias para vários, e foi uma experiência muito, mas muito legal, assim, profissionalmente e pessoalmente, porque você vê lá tudo aquilo é maravilhoso. Renato, quais são os perrengues, os desafios que você tem das matérias aí? Pode contar alguns. Perrengue tem muito. Esse, por exemplo, foi esse Parapan de Guadalajara, como eu te falei, quando a gente propôs a fazer, eu acho que a galera aqui não sabia muito o que ia acontecer lá. Vai. E aí a gente começou a ser muito pedido, assim, porque todos os jornais começaram a querer, porque olha, que são esses caras aí? Tanto de medalha que é isso aí? Aham. A gente passou a trabalhar muito, então, assim, a gente dormia de 4, 5 horas por noite, porque no outro dia já tinha que aprontar para Bom Dia Brasil, e Jornal Nacional querendo, Aham. e Jornal da Globo, e todo mundo começou a Aham. pedir reportagens, né? Aham. Porque a competição foi começando, foi tendo Aham. aquele Medalha. boom de medalhas, e todo mundo querendo. E eu me lembro que a gente comia mal, né? Porque eram 3 pessoas, imagina, nós fizemos uma cobertura de Parapan, Aham. o cachorro. Aham. Aí vai. A gente fez a cobertura de um Parapan com Aham. 3 pessoas. Eu, o cinegrafista e um editor. Aham. Então, assim, a gente revezava. E você, quando você está numa cobertura como essa, você precisa fazer a reportagem, captar as imagens e mandar para o Brasil. Aham. E aquele longínquo 2013, a internet também não era lá essas coisas. Então, Não, não assim, era. você trabalhar o dia inteiro, você Aham. tinha que mandar o nosso material. Então, ficavam ali revezando, às vezes ia para o quarto de um, enquanto o cara deitava e dormia, a gente ficava ali olhando, porque, assim, era um sistema que a gente mandava por computador, e Aham. se ele caísse a linha, vamos dizer assim, Aham. parava toda a geração. Então tinha que ficar um de guarda ali olhando para aquela coisa, umas luzinhas assim, até que ele dava ok. Misericórdia. Mandou. Foi. Então a gente dormia. É igual internet de escada naquela época. Exatamente. Era um negócio assim, era um negócio dessa maneira. E é isso, mas perrengues são muitos que a gente passa, assim, de cobertura, de correr, enfim, faz parte do E processo. qual foi o que mais te emocionou? Uma coisa marcante que te emocionou? Foi o primeiro que você fez, assim? O que foi? Feito várias vezes, mas teve um episódio que ocorreu até com
com o Johansson Nascimento, que hoje ele é vice-presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro. E eu fui fazer um mundial de atletismo e eu fiz uma reportagem com ele, né? Com o Johansson, ele é velocista e tal. E a gente brincou porque ele queria ser jogador de futebol, né? O Johansson, para quem não conhece, ele nasceu sem as duas mãos, assim, né? E ele virou um velocista, medalhista, um cara bem bom no que ele faz. E eu fiz uma reportagem com ele quando ele ganhou nessa medalha, nesse mundial, uma medalha. Eu fiz uma reportagem que ele queria ter sido jogador de futebol, ele estava com uma bola lá, eu lembro que ele me dá um chapéu e eu coloquei isso no VT, entendeu? Eu coloquei na matéria. Tipo, cara, que demais! O futebol perdeu um craque, mas o atletismo paralímpico e tal, não sei o quê. E eu fiz essa reportagem foi para o Jornal Nacional. Né? Esse mundial foi em Christchurch, na Nova Zelândia. E aí, tempos depois, eu encontrei com ele numa outra competição. E ele tem um sotaque muito gostoso, né? De Holly, não sei o quê. E ele falou uma coisa que eu fiquei muito emocionado. Ele falou assim, você não acredita, depois que você fez aquela reportagem, que eu cheguei na minha terra e tinha um caminhão do Corpo de Bombeiro. E eu andei no caminhão do Corpo de Bombeiro e todo mundo só falava que você apareceu no Jornal Nacional. Então, assim, o que me emociona muito é que você dá voz a uma pessoa. Poxa, a pessoa com deficiência, ela sofre tanta coisa ao longo da vida. É o cachorro, gente. Ela sofre muito ao longo da vida, ela tem que provar que ela é capaz, ela tem os olhares das pessoas que mesmo que a pessoa não tenha maldade, não é maldade, é aquela coisa assim, você entra num ambiente, a pessoa paralisa, às vezes ela sem querer fazer aquilo, mas o olhar dela e isso é muito, eu acredito que seja muito doído em quem tem uma deficiência. Você vê um cara desse que viveu a vida inteira, né, ouvindo essas coisas, vendo olhares atravessados, o cara falar para mim assim, poxa, eu subi num caminhão do Corpo de Bombeiros, eu apareci no Jornal Nacional, então para mim é uma assim, pô, a minha missão está cumprida. Que bom. Eu falo muitas vezes, Renato, que tem o preconceito, tem, mas como a gente não saber lidar com aquilo que a pessoa acha que é diferente. Então, mas eu acho que a partir do momento que você tem mais, eu acho que isso é uma coisa legal também, eu acho, do meu trabalho, do trabalho dos colegas, a gente vê uma reportagem. É que quanto mais você mostra, quanto mais você coloca no ar, mais vai ficando natural. Gente, é assim, pessoas nascem com deficiência ou pessoas adquirem uma deficiência. E você, não é o fim do mundo, não acabou, não é um coitado, entendeu? E eu vi uma coisa que era muito legal, assim, que eu vejo ainda muito legal. Antigamente, né, as pessoas se escondiam em casa, quem tinha uma deficiência, ficavam escondidas. Hoje você vai a um shopping, tem um cadeirante, tem um cara com uma prótese, tem uma pessoa com paralisia cerebral que está sentado e tomando teu sorvete. E a vida segue, é isso aí, cara. A vida segue. É isso que é o nosso papel. É igual para todo mundo. É igual para todo mundo. Exatamente. Que legal. E qual é o legado que você quer deixar, Renato? Recado? Qual o legado? O legado. O legado. Qual é o legado? Eu acho que o que eu fico mais feliz em ver tipo assim, abrir a porteira, entendeu? Lá atrás, quando você brigar, eu acho que venham mais repórteres interessados em cobrir o esporte paralímpico, que a gente tenha pessoas com deficiência se tornando jornalistas também, que a gente tem poucos, né? E que essas pessoas consigam chegar ao mercado de trabalho, entendeu? Porque eu acho que é importante cada vez mais você ter esses acessos, ter programas, ter um podcast como esse aqui para a gente discutir, para as pessoas se enxergarem aqui, sabe? E isso é muito legal. Não precisa também só da grande mídia. Tudo bem, é legal você ter um jornal nacional, uma reportagem,
é legal você ter o Sport TV fazendo uma transmissão, mas eu também acho legal ter um podcast como você, um espaço como o seu, que você pode ouvir uma pessoa, você pode ter mais tempo para ouvir histórias, entendeu? Então, eu acho que é isso que eu queria de legado, assim, que ficasse. Você sabe por quê? Eu fui fazer o podcast, Renato, porque, assim, as pessoas, quando eu ia falar de trabalho, ninguém me dava trabalho. Então, eu falei, eu vou ter que abrir uma porta para mim. Aí um amigo meu que trabalha com marketing, ele falou, por que você não faz um podcast? Eu falei, mas eu não sei fazer um podcast. Aí ele falou, não, mas eu sei, eu te ensino. Aí ele ficou 3 meses comigo, trabalhando de graça, Renato. Só me ajudando. Falou, bom, agora você já aprendeu a fazer sozinha. Pode ir, agora eu tô indo. E aí foi. Então, assim, eu me emociono, porque se você pega na internet, que pessoa, mulher, com deficiência, apresenta um podcast, entendeu? Então, sabe, eu quero mostrar que o deficiente consegue, sabe, trazer reportagens de você, sabe, pra mostrar, ó, dá, é igual a todo mundo. A deficiência não limita ninguém. A deficiência é uma condição, mas não é a pessoa. E isso que é importante. E é isso que você traz muito pra gente. E eu fico muito feliz, sabe? Fico emocionado mesmo, de coração. Parabéns, palmas para você, porque é muito legal o teu espaço mesmo. Sabe, é incrível. E você, Renato, qual que é esse negócio da charge? Que você faz charge? E eu dou muita risada. Então, isso é uma coisa de moleque, assim, eu nunca fiz curso, eu sempre desenhei desde de moleque, meu pai me incentivava muito, ele falava, desenha aí o cachorro, desenha a casa, e eu comecei a fazer. E aí, de um tempo para cá, eu queria, sei lá, unir isso ao trabalho de jornalista, entendeu? E o legal da charge é porque é uma linguagem completamente diferente. Quando você tem uma reportagem, por exemplo, de Esporte Espetacular, reportagem de, sei lá, 18 minutos, como eu já fiz, a charge você tem 2, 3 traços. E quanto mais simples ela for, mais ela vai tocar naquela pessoa e mais ela vai ser emblemática. Porque a charge você vai bater o olho, você gosta, você não gosta, entendeu? E é um meio de comunicação. E eu estou colocando isso, né, já... tem um quadro no Hora 1 toda sexta-feira, que é o Entender o que é que desenho, que a gente faz. E, por exemplo, eu consigo dar uma voz a muitas reclamações das pessoas com deficiência, por exemplo, né? Que é aquela coisa do cara estacionar na vaga rapidinho, isso já me rendeu uma charge, daquela do cara de ver um cadeirante num baile de carnaval, num bloco de carnaval e no baile é coisa de velho. Oh, meu Deus do céu, baile. Bom, do bloquinho de carnaval e perguntar, tá fazendo o que aqui? Falei, vim trazer a cadeira para passear, então isso aí é uma charge. Então, eu acho que é isso, é poder agregar o meu trabalho, essa coisa de fazer charges, e a charge, ela pode homenagear, como aqui tem o nosso Ayrton Senna, aqui, ó. Quadro. Coisa e linda. ela pode também dar uma cutucada, né? Atrás de você também tem a mesma McLaren do Senna. Aqui, ó, atrás de mim tem uma McLaren do Senna também, aqui, ó. Então é isso, você tá até torto aqui, deixa eu arrumar. Olha o toque. Então é você poder agregar ao que você está fazendo e legal poder fazer isso e poder também, né, cutucar quando as pessoas então eu vou te dar um desafio, então, porque tem muita gente que acha que por eu estar na cadeira de rodas eu tenho mais de uma deficiência. Uma vez, Renato, eu fui assistir uma aula com um amigo meu e depois da aula eu achei interessante, eu fui fazer uma pergunta pra moça. Renato, ela achou que eu era surda, ela gritava tanto no meu ouvido. Mas ela gritava. Aí depois que ela explicou, eu falei, tá bom, obrigada. Então, as pessoas confundem muito. Acham que ver o cadeirante é surdo, que é tudo. Não, a gente só
Anda, calma, vamos separar as coisas. Então, faz uma pessoa gritando no ouvido e falando, não é, eu sou só cadeirante, eu não sou surdo, né? As pessoas gritam muito. Ai, e gritava, gente, misericórdia. E quando alguém vem no baile de carnaval, pega o meu braço, fica assim, ó. E aí, eu parecia aquele boneco de lindo, assim. Porque, sabe, eu só quero, eu morro de vergonha de dançar. Eu só quero assistir. E o pessoal vem, quer agradar, coitado, mas vem e chacoalha a gente tudo. E aí, complicado. Você sabe que é interessante porque essas coisas, eu acho que quanto mais a gente falar, é melhor, porque as pessoas, às vezes até aquilo do ser humano não saber lidar com ele não está habituado, entendeu? Com certeza, com certeza. Eu lembro que eu saí numa matéria aqui da TV Tem, e eu tava andando com o meu andador, que eu ando de andador também. Uma moça me parou. Você, aquela menina da reportagem, parabéns, e aí eu sacolhei inteira. Gente, é muito interessante a reação das pessoas. A reação das pessoas. E outra coisa, como é que é escrever a história e fazer parte dela? Porque se você para pensar, o jornalista é um cronista em tempo real. Porque é um fato sendo escrito. E você fazer parte. Qual que é a sensação de ter participado de tudo isso? E participar da história? Porque... eu acho que é uma coisa que se mistura, né? Assim, porque nosso trabalho é relatar os fatos que estão dentro da história, entendeu? Eu acho que quando você participa dela, quando você está na luta ali, quando você está junto, eu acho que é bem legal, assim, porque como você falou, a história, isso vai ficar, isso vai se perpetuar, entendeu? E você está ali em loco, você tá vendo esse crescimento, você está vendo o que está acontecendo, e você tem que relatar, você tem que ser fiel aos fatos. E aí entra essa parte. Qual é a tua linguagem? É uma linguagem de televisão? É uma linguagem de charge? É a linguagem... Qual é a forma como você vai contar e deixar aquilo para as outras pessoas? É bem legal, assim, eu me sinto honrado de fazer parte. É honrado, porque você faz parte dela e está escrevendo, e nossa, eu acho que isso é incrível. Porque, na verdade, a minha vontade era de fazer jornalismo, só que aí eu não me senti bem, as pessoas lá da classe não me incluíram, e eu também não estava preparada naquele momento, eu saí, eu acho que é por isso que eu vim fazer podcast, pra me sentir um pouquinho jornalista, assim, sabe? Porque eu acho bacana você escutar as histórias. Mas ainda dá tempo de voltar, tá? Ainda dá. Ainda dá. E eu falo, cara, é muito legal, porque você vai escutando histórias, e eu acho tão importante. E isso humaniza, né? Humaniza. E você sabe, agora eu lembrei de uma história, se eu puder contar. Pode contar, amor. Teve uma reportagem que me marcou muito, assim, que tem uma professora que ela era da ACD, ela não está mais, mas ela criou uma equipe de nado sincronizado adaptado, né? Então ela criou no começo mais para recuperação e tal, e de repente eles começaram a competir, né? E tal. E a minha matéria era fazer uma aula deles, eles iam para um campeonato lá no Japão, né? E estavam fazendo vaquinha, almoço, rifa, tudo isso. Só que o Japão é muito longe, né? É muito caro ir para o Japão. Eu fui, né? Falei, olha, vamos lá, vou ajudar, vou fazer a reportagem. A gente fez para o Esporte Espetacular. Fizemos a matéria, estavam fazendo rifa e tal, e mostrei tudo. É muito legal, porque eles fazem os mesmos movimentos, alguns movimentos, lógico, adaptados, né? Do convencional. E tá, a matéria foi ao ar no domingo. Um empresário viu. Durante o domingo, ele acionou a assessoria dele.
achou essa professora e falou, eu vou bancar a passagem de todo mundo, vocês vão por minha conta. Então, emociona. me arrepio até hoje. E, poxa, é o meu prêmio de jornalista. Pô, você mostrar, era muito difícil, imagina, eram, sei lá, 6, 7, 8 pessoas, não me lembro agora, indo para o Japão, porque os pais têm que, né, você tem que acompanhar. Tem que ter acompanhante junto lá. Isso, e aí o cara viu e falou, poxa, vou bancar. E bancou. Então, assim, poxa, já valeu tudo, sabe? O prêmio de você mostrar e você ajudar. Você fazer essa ponte do cara que estava vendo a sua reportagem e falou, pô, vou bancar. Vai todo mundo por minha conta. Que lindo, então, que lindo. Muito legal. Assim. É por isso que o mundo ainda tem solução, né? Né? É por isso que o mundo tem solução. Que coisa linda. E como é que é esse negócio que eu adorei, que não posso aqui, porque aqui a TV tem, aí SPTV. Como é que é essa questão da mesinha do GE, que eu adoro? A mesinha do SPTV, que tem a mesinha do Renato. Como é que é fazer isso? Então... Eu adoro você, porque você gosta de gente, você gosta de estar no meio das pessoas, né? Isso eu acho muito bom. Foi um pedido da chefia do esporte, né? Porque o SP2 aqui, que é o jornal local de vocês aí, né? Eles precisavam de um quadro de esporte, queriam mudar e tal, e aí me chamaram. E aí eu pensei, poxa, mas hoje em dia a gente tem uma limitação muito grande, porque os clubes não deixam a gente entrar mais nos treinos, né? Não, depois da pandemia, isso acabou, a gente praticamente não vai. Então, eu acho chato isso. Acho chato isso, não ter mais aquele contato. Tem, antigamente a gente ia todos os dias ao treino, tu não tem mais, acabou. Então você recebe o material que eles mandam e às vezes um material muito curtinho e tal. Então eles queriam uma coisa. E o SP é um jornal que não fala só de esporte, ele é um jornal que cobre a cidade. Então falaram, olha, e aí, qual a ideia? Eu falei, poxa, não tenho ideia. Eu lembro que estava na época da eleição para presidente, tudo muito polarizado, e eu tive uma ideia meio maluca de levar um púlpito, né, de político para a rua. Aí os caras do meu editor falaram, o que você vai fazer, cara? Nesse mundo polarizado, você vai falar de política? Não vou falar de política, eu vou aproveitar o momento da política, e levei. Então, cada torcedor tinha que defender o seu time como político. Porque o Corinthians, não sei o quê. E eu fiz uma brincadeira com a pessoa, ia lá, falou assim, fala do Corinthians. Não, o Corinthians eu acho que... Não, político não fala assim, não. Tem que falar com ênfase, tem que mexer a mão. E deu certo, os caras gostaram depois. Só que isso foi numa segunda-feira, não dá para ficar todo dia falando desse jeito. Aí depois a gente levou um matemático, e eu lembro que a gente levou uma mesa e o matemático saiu depois, ficou só a mesa, e virou a mesinha do SP2. E o legal é que as pessoas na rua estão se reconhecendo ali, ou seja, as pessoas que passam, a gente bota uma mesa no meio da rua, como se fosse um podcast no meio da rua. E aí cada um vai passando, aí passa um cara... Um dia passou uma senhora que ela sentou, o que é isso? Eu falei, a mesinha do SP2. Ela falou, a senhora quer falar de futebol? Eu falei, não, eu quero mostrar a foto do meu neto. E ela ficou procurando no celular, horas, assim. Eu falei, pode ficar. E a gente ficou gravando. E a gente usou várias vezes, assim, ela procurando. Aí no final do quadro, ela, achei. Aí a gente mostrou a foto do neto dela. E ela saiu toda feliz. Então, assim, a gente fala de futebol, a gente dá uma descontraída no jornal, mas a gente fala de gente, a gente mostra a gente. Eu me lembro que eu já levei uma estilista de roupa afro, que ela levou imagina, isso é gravado no meio da rua, então ela levou uma arara cheia de roupa pro meio da rua, com as malas. Eu já entrevistei, outro dia foi o sósia do técnico do São Paulo. Do Corinthians, do Dorival. Então é uma maluquice organizada que a gente fala de futebol, às vezes fala sério, né? Fala de assuntos que por exemplo, eu entrevistei uma senhora que era presidente de um clube que tira crianças da rua e bota para jogar futebol. Então é uma coisa assim, a gente fala sério, a gente ri, e a gente fala de futebol que todo mundo gosta. Eu vi você entrevistou outro dia o Batman, né? O Batman. Cara. Não, então, que a gente chegou para gravar no centro de São Paulo, e tem aqueles caras que fazem estátua viva, né? Que era o Batman. E eu olhei aquilo e falei, Batman, e ele não se mexe, né? Ele fica quieto. Falei, Batman, você pode vir sentar na mesa aqui? Ele falou,
Aí ele foi. É? Só que eu queria, na verdade, entender quem era aquela pessoa embaixo da máscara. O nome, quem era, que ele tirasse. Mas ele não saiu do personagem. Eu falei, tá, mas o seu nome é... Ele... E ele falava com um apito na boca. É, então... Eu falei, tá, mas e o seu nome real? É Batman. Aí eu falei, você não pode revelar o personagem. Não. E eu fiquei... A gente gravou, ele entrou umas 3 vezes e não revelou, e voltou, e o personagem tá lá mantido. Então, assim, é uma coisa que acontece na hora, assim. Ai, que massa! Eu adorei, eu vi, cara, que legal! Eu dei muita risada, bicho, eu dei muita risada. Pô, que legal, cara, que legal. E por que fazer jornalismo? Por que vocês querem? Você é um cara curioso, né? Por isso que você resolveu fazer jornalismo? Como é que foi esse negócio de entrar no jornalismo? Então, a história é curiosa, para te falar a verdade, porque era para eu ser militar, né? Não era para eu... Sério, cara? Porque o meu pai, ele foi eu fui nascido e criado perto de um quartel de engenharia do Exército, né? Meu pai era um sargento, ele era uma parte que trabalhava na parte de obra, de terraplenagem e tal. E eu fui criado ali e falei, pô, vou ser soldado, vou servir o quartel na porta de casa. Só que aí, no meio do caminho, eu me apaixonei pelo rádio, tá? Então, eu vou entregar a idade aqui, que antigamente, você não vai nem conhecer essa história, mas antigamente a gente ficava na beira do lado de um rádio, para ficar gravando as músicas numa fita cassete. Eu gravava. Você gravava? Gravava. Então tá entregando tua idade também. Eu tô entregando, eu gravava. Quando fazia o top 10 lá, que ia sair na coisa, eu gravava as minhas músicas. Isso, você ficava lá gravando. As minhas músicas preferidas. E aí, eu tinha até uma fita. Mostra aí o que é a fita cassete, pessoal. Gente, se não sabe o que é a fita cassete, procura na internet. Então, aí tinha uma fita cassete que eu ficava gravando. Só que eu ouvi, peraí, que eu vou procurar aqui. Eu tenho uma fita. Tá, isso. Eu ficava gravando e, na verdade, aqui, ó, pra quem não sabe, isso é uma fita cassete. Isso. Olha aí, Brasil. Os gaúchos. Os gaúchos, que era do meu pai. Isso aqui é a nossa nuvem. Onde guardar tudo. Eu ficava gravando música. Eu sou da tua época, Renato. Então, aí eu ficava gravando, eu ficava ouvindo muito rádio e comecei a ouvir os caras, os locutores. Pô, gostei daquilo e tal. E eu fui fazer um teste na rádio lá da minha cidade, Araguari, e passei. E fui trabalhar. Só que na minha cabeça, não, depois eu vou quando eu for me alistar, 18 anos, eu vou pro quartel e tal. Quando eu cheguei lá, que o tenente olhou minha ficha, ele falou assim, não, vou te dispensar, porque você já tem o 3º colegial. Eu falei, não, mas eu quero servir. Eu falei, não vai ser soldado. Se você quiser, você estuda e venha como oficial. Mas você não vai entrar. Porque o Exército faz uma coisa seguinte, se você tem um grau de escolaridade maior, ele vai pegar o que tem de menor, porque isso é legal. Por quê? Porque o cara que tem, por exemplo, um grau de escolaridade menor, ele tem menos chance de conseguir um emprego. E no quartel ele vai ter um emprego, ele vai ter um soldo, ele vai ter uma formação. Eu acho isso super justo. Na época, não, eu queria. E aí fui dispensado por excesso de contingente e falei, e agora? Bom, agora eu vou para o ramo da comunicação. E aí fiz jornalismo e entrei. Mas realmente, o que você falou é isso, é ser um cara curioso, é um cara que queira fuçar nas coisas, isso que eu acho que torna o jornalista um cara que vai seguir adiante. E depois que o Renato Peters se aposentar, o que o Renato Peters vai fazer? Acho que eu vou desenhar mais. Eu acho que eu tenho muita vontade de ajudar mais, assim, sabe? Porque hoje a vida, nossa, é muito corrida, é muito complicada. Mas, por exemplo, ajudar, sei lá, são tantas entidades que precisam de gente, sabe? Isso é uma coisa que eu tenho muita vontade de fazer e não sei, assim, o movimento paralímpico é uma coisa que me aquece muito o coração, assim, sabe? Desde que eu nunca desde 2002, daquela primeira cobertura da Guadalajara, da delegação, aquilo nunca mais eu consegui me afastar, entendeu? Então, talvez, não sei, talvez eu ajude, eu trabalhe num clube, sei lá. Você sabe que
Não sei. Você sabe que eu tenho vontade de ser atleta paralímpica, só que aqui tem muito poucas modalidades aqui em Rio Preto. Eu acho que eu daria certo por ter mais mobilidade nos membros superiores. Eu acho que eu seria legal de tênis de mesa, por exemplo. Só que Mas aqui olha, eu acho que está crescendo muito, assim, eles estão expandindo o Comitê Paralímpico, pelo que eu acompanho lá, Aham. eles estão indo mais a outros centros, de repente Aham. vai ser alguma coisa a mais aí. Tomara que venha pra cá. Mas tem uma coisa que eu faço que eu sou apaixonado e que pra mim virou uma filosofia de vida e onde eu fui muito incluída que é o jiu-jitsu. Eu faço jiu-jitsu. Ah, é? Eu sou apaixonado por jiu-jitsu. Agora em julho eu pego a faixa azul do jiu-jitsu. É. Legal. E eu acho que agora eu vou participar do campeonato que vai ter aqui. Eu já falei pro professor que eu quero participar já. E o legal, sabe o que é o legal? Você falando agora de jiu-jitsu, tem tantos esportes. Por exemplo, outro dia me mandou uma mensagem aqui, um rapaz da escalada paralímpica. Até peguei o contato, vou fazer uma reportagem. Então, assim, são vários esportes que estão surgindo, coisas que às vezes a gente até nem conhece. Eu que trabalho com isso, às vezes eu nem conheço, porque é tanta informação que vem. É muito legal ver que tem esporte para todo mundo. E o cara que treina comigo, ele também é para-atleta, foi 2 vezes campeão mundial do para-jiu-jitsu. O Bento, um beijo pra Grace Barra aqui, que eu uma vez que nos apoia também. Então tem muita coisa boa. Quando você quiser, dá uma sorteada, se pergunta pra mim aí que eu conheço algumas pessoas aí. Pode falar comigo. Pode consultar. Me consulta. Tem também do comitê que eu adoro, que fez uma matéria comigo, o João Castelano. Ele é do comitê. Ele fez uma matéria comigo também aí das Paralimpíadas. E eu fui conhecer o comitê, que eu tenho muita vontade de conhecer o comitê, eu não conheço ainda. Assim que der, eu vou. Não, é legal, tem que conhecer porque é um lugar incrível, assim. É uma estrutura que poucos países têm uma estrutura como essa. Meu querido, muito obrigado. Tem algum recado que você queria deixar? Alguma coisa que você queria falar? Não, assim, sem querer puxar a tua sardinha, não, mas eu acho muito legal, assim, esse teu trabalho, entendeu? Eu acho que é importantíssimo cada canal que se abre, cada portinha, cada podcast, qualquer coisa que mexa com comunicação, que mostre, eu acho muito importante. Eu fico muito honrado de ser lembrado de participar aqui e o pessoal aí quiser procurar nas redes sociais aí, minhas charges e, enfim, e outras coisas mais, estamos aí sempre para incluir. Obrigado, meu amor. Ajudar nessa inclusão. Obrigado, meu amor. E tem uma coisa que tem um quadro no nosso podcast, coloca aí, João. Pergunta pra Fer. Você tem alguma pergunta que você gostaria de fazer para mim relacionada à inclusão? Pode mandar. Quando você vai, então, botar em prática o projeto jornalista de vez e aí vai estar do lado de cada trincheira? Quando? Olha, vontade não falta. Vontade não falta. É que é o seguinte, é que não basta só eu querer fazer, basta as pessoas quererem me dar a oportunidade para eu... mas tenta de novo, só uma... Exercitar. Não desista. Mas eu vou pensar nisso com carinho e com certeza eu vou levar você no meu coração. Você me inspirou. Você sabe por quê, Fê? Deixa eu te falar. Não é uma brincadeira, é muito importante mesmo. Eu acho que quanto mais a gente tiver gente divulgando, eu acho que você já divulga mesmo sem fazer o curso de jornalismo, mas com essa porta, ela é muito importante mesmo. Porque quanto mais a gente mostra, quanto mais a gente fala, eu acho que menos preconceito, menos olhares atravessados eles vão surgir. Com certeza. Então, acho que esse é o nosso papel, entendeu? Fica cada vez mais naturalizado, o pessoal vê as pessoas, é muito mais. Exatamente. Mas eu acho que a gente já andou muito, tem muito que andar ainda, o caminho é longo, mas nós estamos caminhando, estamos indo. Não,
como é que fala? Derrubando barreiras e construindo pontes, né? Derrubando barreiras e construindo pontes. E pra mim, eu amo fazer isso que eu faço, sabe? Mostrar para as pessoas que é possível. E eu vou fazer sim. Nem que seja a última coisa que eu faça, mas eu vou fazer. Vai fazer. E eu vou te falar, eu vou te contar. Eu vou te contar. Tá gravado. Tá gravado. Desafio aceito. Desafio da Fê. Agora. Ó, e a charge, tá? Você faz a charge pra mim? Vou fazer. Combinado. Ai. Renato, muito obrigado, amor. Mas fica aí que eu vou me despedir do pessoal e volto pra falar com vocês não. Fica aí. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse podcast maravilhoso, porque eu tô hiper emocionado. Um grande beijo pra vocês. Vocês viram que cara como eu, pessoas como essa, e o Renato é uma grande pessoa e faz um grande trabalho. Então, dá pra fazer inclusão. É só, como eu falo aqui sempre, se despir e se dispor. Então, pra você pensar sobre isso mais um pouquinho. Valeu, um grande beijo. Quero agradecer aos nossos patrocinadores por me proporcionar matérias como essa. Um grande beijo a todos e até o próximo episódio, porque inclusão é a questão. Valeu!